Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahu Etion HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, nós vamos agora examinar o texto da Torá que se encontra no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 7, versículo 3. Adonai falando com Moisés, e o Eterno fala assim com Moisés. Êxodo, Shemot, capítulo 7, verso 3, que diz assim a palavra do Eterno para Moisés. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Eterno, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Aleluia! Queridos amados, a Torá nos ensina que o Eterno aqui, nesse momento, ele diz para Moisés, Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó. Você observa, meus amados, que o Eterno poderia permitir que Faraó deixasse o povo de Israel sair do Egito amigavelmente, mas o Eterno não quis dessa forma. O Eterno, ele é soberano, ele decide da forma que ele bem entender, porque afinal de contas, ele é o Todo-Poderoso e todos os reinos, todos céus, terra, debaixo da terra, tudo é sujeito ao Eterno. O Eterno escolheu que ele gostaria, e efetivamente o fez, de endurecer o coração de Faraó para multiplicar os seus sinais e maravilhas na terra do Egito. E ali o Eterno endureceu o coração de Faraó, foi mandada as pragas, a praga do sangue, a praga do piolho, a praga das moscas, a praga das rãs, a praga das úlceras, a praga que afetou o gado, e enfim, meus amados, até chegar na praga que ceifou os primogênitos dos homens e animais do Egito. E ali nós observamos que o povo de Israel saiu do Egito, mas depois o Eterno ainda endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo de Israel, e ali o exército, todos os exércitos do Egito, morreram afogados no Mar Vermelho. Isso foi a vontade do Eterno, porque o Eterno é soberano, ele quis que fosse dessa maneira, mas antes disso tudo acontecer, ele falou no capítulo 7, verso 3 para Moisés. Eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Louvado seja Deus, glórias ao Eterno, porque ele é que decide como as coisas vão acontecer, né, queridos? Ele mesmo é o Yavé de Sevaot, quer dizer o Senhor dos Exércitos, é o Deus da guerra, é o único Deus, Deus da guerra e Deus da paz. Amém? Ele é Yavé Shalom, né? Deus da paz, mas também ele é Yavé Sevaot, o Senhor dos Exércitos. Queridos amados, e o Eterno aqui endurece o coração de quem ele quer. Nós vemos também no livro de Josué, no capítulo 11, no versículo 19, o Eterno fez com que nenhuma daquelas cidades que o povo de Israel estava conquistando na terra de Canaã, o Eterno fez com que nenhuma daquelas cidades tivesse paz com Israel. Todos se levantassem contra Israel. E é o que diz aqui, Josué 11, 19. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus moradores de Gibeon, por guerra, as tomaram todas. Porquanto do Eterno vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Eterno tinha ordenado a Moisés. Então o Eterno já tinha ordenado
ao povo de Israel, por meio do seu servo Moisés, que Israel teria que passar ao fio da espada 7 povos lá em Canaã. E o Eterno endureceu o coração desses povos e Israel os destruiu. Amém? E a gente vê que aqui no verso 20 diz que o Eterno endureceu o coração daqueles povos para saírem à guerra contra Israel. E foram todos totalmente destruídos, como diz aqui no verso 20. Então, queridos, nós observamos aqui também na Torá, no livro de Deuteronômio, capítulo 2, verso 30, livro de Devarim, Torá também, capítulo 2, verso 30, o Eterno novamente, ele endureceu o coração de Sion, rei de Hesbom. Aqui nós observamos em Deuteronômio 2, verso 30, que diz assim: mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Eterno teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como hoje se vê. Então o Eterno endureceu o coração do rei de Hesbom, para que Hesbom fizesse guerra contra Israel e fosse destruído. Então, meus irmãos, você observa que o Eterno, ele é soberano. E aqui isso nós vemos na carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala assim aos Romanos, capítulo 9, verso 15. O apóstolo Paulo, ele ensina para a igreja primitiva e para nós, nos escritos nazarenos, ele diz assim, Romanos 9, 15. Pois o Eterno diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Queridos amados, você observa bem que aqui o Eterno, o apóstolo Paulo, ele ensina, o Eterno, ele endurece a quem quer e se compadece de quem quer. E olha só, na sequência da palavra, no verso 19, o apóstolo Paulo continua, dir-me-ás então, por que o Eterno se queixa ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Aí Paulo responde, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, meus amados, você vê que o Eterno, e aqui diz no verso 22, e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então, queridos, você observa que o Eterno, ele faz vasos de honra e vasos de desonra. E como que a gente vai saber quem é vaso de honra e quem é vaso de desonra? Nós temos que ver, a gente vai saber que aquele que está obedecendo a palavra, vivendo uma vida de santidade e irrepreensível diante de Deus, esse é o vaso de honra. E aquele que não quer obedecer a palavra, não quer obedecer a Torá, não quer obedecer os mandamentos do Eterno, são 10. Muitos não querem obedecer o primeiro, o segundo. Não pode adulterar, ele quer adulterar. Não pode mentir, ele quer mentir. Tem que guardar o Shabat, ele não quer guardar o Shabat. Então, meu amado, fica complicadíssimo. Por quê? Na verdade, o Eterno já faz dessa pessoa um vaso de desonra. Mas aquele outro, ele quer guardar o Shabat, ele é fiel a Deus e a sua família. Ele não mente, ele é humilde. Então, esse aí é vaso de honra. E é como nós vemos aqui em Efésios, capítulo 1, verso 6. Olhe bem, como o Eterno, capítulo 1, verso 4, Efésios 1, 4, como também nos elegeu ele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Queridos amados, o Eterno elegeu aquele que é santo, aquele que é irrepreensível, aquele que obedece toda a Torá, aquele que obedece todos os mandamentos de Yeshua. Você tem que obedecer essa palavra.
não sou eu quem disse isso. Ele diz aqui na sua palavra para que sejamos santos e irrepreensíveis. Você tem que lutar pela perfeição. E Yeshua fala lá em Mateus 5, verso 48, ele diz: sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Aleluia, palavras de Yeshua. Então o Eterno quer que nós obedeçamos a sua palavra. Se você está guardando o Shabat, você está no caminho certo. Mas se você não está guardando o Shabat, se você não está observando as festas fixas de Adonai, se você não está observando os mandamentos do Eterno, que ele escreveu com o próprio dedo nas tábuas da Torá, se você não está observando os mandamentos que Yeshua nos pregou, né? Se você não está entrando na porta estreita, querido amado, na verdade, você pode ser um vaso de desonra. Você pode ser uma pessoa que não foi escolhido para ser vaso de misericórdia. Porque os vasos de misericórdia, eles são, como diz aqui em Efésios, santos e irrepreensíveis. E é isso que o Eterno quer de nós, porque ele nos escolheu para isso, né? E a gente observa, queridos, que o Eterno, ele endurece a quem quer e ele escolhe aquele que quer, elege a quem quer e endurece a quem quer. Nós vemos aqui em João, capítulo 12, verso 39, e Yeshua fala: por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Então observa, meus irmãos, que o Eterno aqui, ele endurece o coração, muitas vezes para aquelas pessoas, como o próprio Yeshua falou, para que não compreendam e não se convertam e não sejam curados. Então, o Eterno, ele escolhe o seu servo. Então, aquele coração fica um coração quebrantado. Aquele coração, um coração que quer cumprir a palavra, que quer obedecer a palavra. Oh, aleluia, que maravilha. O outro não quer obedecer a palavra, não dá a mínima para a palavra, muitas vezes até obedece um pouco, mas não obedece tudo, né? É morno. E Yeshua falou lá em Apocalipse, capítulo 3, que eis porque és morno e não és frio nem quente, eis que vomitar-te-ei da minha boca, que Yeshua não quer morno, né? Ele quer fiel, santos e irrepreensíveis. Está na palavra, né, queridos? Então a gente não pode fugir dessa palavra, a palavra viva. E a gente vê, meus irmãos, que hoje alguém vai dizer assim: mas, amado, nós temos hoje Israel com o coração endurecido para o Eterno, nação de Israel, apesar de muitos israelitas já terem reconhecido Yeshua como o Mashiach, como o Messias, alguns estão com o coração endurecido. Mas em Paulo, capítulo 11, verso 25, Paulo fala aqui: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel. Esse endurecimento que Israel tem hoje, né, veio em parte até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que os gentios e os israelitas que aceitaram Yeshua como seu Mashiach sejam arrebatados. Queridos amados, que nós entendamos que até o endurecimento de Israel agora é parcial, mas Israel ficará com o coração quebrantado logo após o arrebatamento, e o remanescente de Israel será salvo, como diz a palavra de Deus no próprio carta aos Romanos. Amém? No capítulo 9, Paulo fala: o remanescente será salvo. E nós sabemos, meus amados, que aqueles que serão salvos, aqueles que estão com o seu coração quebrantado, tanto Israel quanto a igreja, tem que estar com o coração quebrantado, obedecendo o Torá, obedecendo as palavras de Yeshua HaMashiach, porque afinal de contas, Torá e Yeshua é a própria Torá viva. Então nós temos que estar atentos à sua palavra e glorificarmos a Deus, porque se estamos no caminho da Torá, se estamos no caminho de Yeshua, é porque o Eterno nos escolheu para ser vasos de misericórdia. Mas se nos afastamos da Torá, se não observamos a Torá, não observamos as palavras de Yeshua, é porque aí aquela pessoa não é vaso de misericórdia, mas é vaso de desonra. Queridos amados, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Lembra-te, querido, porque o próprio Yeshua falou em Mateus 5,18, amém? Porque no capítulo 5, nós vamos examinar aqui, no verso 18, vamos ver aqui a palavra de Yeshua, que é uma máxima, né, meus irmãos, que nós temos aqui na palavra de Deus. Mateus 5,18, e Yeshua diz assim: porque em verdade vos digo,
que nem um jota, nem um tio jamais passará da Torá sem que tudo seja cumprido até que o céu e a terra passem. Então a Torá está válida, meu amado, até o céu e a terra passar. Torá de Yeshua. E Yeshua, ele que disse com sua própria boca, e isso está em todas as Bíblias, que a Torá está válida até que o céu e a terra passem. Querido amado, guarde isso no teu coração, porque a Torá foi entregue a Moisés no Sinai, e as tábuas da Torá constam lá, o quarto mandamento, quarto pronunciamento do Eterno, né? Zahor Etion Hashabat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabat para o santificar, né? O Eterno está em Shabat conosco hoje, e nós estamos em Shabat com o Eterno. Que o Espírito do Eterno, o Espírito de Adonai, continue falando ao teu coração. Shalom, Shabat, Shalom, amém e amém.